Os. Iniciando a nossa aula, falando sobre as posições Zenkutsu Sudati e Kokutsu Sudati, nós precisamos ter, primeiro, o entendimento de que a posição Zenkutsu Sudati é uma posição onde nós projetamos o nosso corpo, o nosso centro de gravidade mais para frente, onde a nossa perna, a perna da frente fica flexionada e a perna de trás fica mais estendida. Isso é uma forma simples de se entender a posição Zenkutsu Sudati. Não é uma posição que ela é usada tanto para ataque quanto para defesa. Independente da forma com que se use essa posição, de que forma a gente vai utilizar, em que técnica a gente vai utilizar, ela é independente de ser uma técnica de ataque ou uma técnica de defesa. O que vai precisar ser observado é em que postura nós vamos utilizar essa posição. Nós temos a posição, mas a gente vai ter que também entender que para que a gente possa colocar a nossa técnica em funcionamento, nós precisamos entender qual é a postura que nós vamos utilizar. Então, nós temos 3 posturas: a postura frontal, a postura diagonal e a postura lateral. Então, principalmente para ataques diretos, ou seja, Gyakuzuki, Oizuki, a gente vai usar sempre uma postura frontal. A postura frontal ela é relacionada ao nosso quadril. Então, nós precisamos fazer com que o nosso quadril ele fique diretamente para frente. Então, o nó da nossa faixa é fácil de se observar, fica apontando para frente e a nossa cintura fica nessa posição. Quando a gente vai executar uma postura diagonal para uma defesa, por exemplo, nós vamos utilizar um uchiuke, um gedambarai, não importa. Na nossa postura daí é diagonal. Então, nós mantemos a posição Zenkutsu, mas a nossa postura que se relaciona ao quadril, ela fica numa posição diagonal. Então, nós estamos, a nossa frente é para lá e o nó da nossa faixa vai apontar numa direção diagonal. Então, nós diminuímos a área de ataque para o nosso adversário e aí facilita e dá uma segurança maior para a defesa. E temos também a postura lateral. São posturas laterais que a gente usa também. São 3 posturas: a postura frontal, a postura diagonal e a postura lateral. E também, com relação ao quadril, nós vamos usar 3 formas de utilização do quadril, que é a vibração, a rotação e o pêndulo. Então, nós vamos usar a vibração num movimento, por exemplo, de Oizuki, esse tipo de técnica, onde o nosso quadril vai vibrar, ele vai vibrar. E quando a gente vai usar uma rotação, numa técnica de soco cruzado, que é o Gyakuzuki, por exemplo. Então, o nosso quadril vai fazer um movimento mais amplo, ele vai fazer um movimento longo. E a outra forma de utilização do quadril é o pêndulo, onde o nosso quadril vai elevar. Então, por exemplo, fazer um ageuke, a gente vai fazer um movimento para maigeri, por exemplo, a gente vai usar o pêndulo. Então, nós temos também 3 posturas, que são essas. Então, a gente tem as 3 posturas, que é a postura frontal, diagonal e lateral, e temos a utilização do quadril, que também são de 3 formas: vibração, rotação e pêndulo. Muito bem. Depois da posição Zenkutsu Sudati, que na parte prática a gente vai entrar em mais detalhes, nós passamos para a posição Kokutsu Sudati, que é uma posição que normalmente se utiliza para a defesa. Nessa posição, o nosso centro de gravidade ele fica mais para trás. Então, nós colocamos o peso na perna de apoio, que seria então a perna de trás. A gente também vai ver depois a mecânica dessa posição. Nesse caso, pessoal, nós vamos tentar passar de uma forma com que todos possam entender, já que a nossa aula ela é destinada principalmente para iniciantes, então para que tenham uma ideia da mecânica da posição. Então nós vamos trabalhar a posição Zenkutsu Sudati, que fica, nosso centro de gravidade fica adiantado, ele fica mais para frente, e na posição Kokutsu Sudati, onde o nosso centro de gravidade fica para trás. Então, a gente vai passar agora para a parte prática. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a parte prática. Nós vamos demonstrar, então, a mecânica da posição de uma forma simples, que todos possam entender. Então, vamos iniciar com a Sensei mostrando a posição Zenkutsu Sudati. Então, quando a gente fala de posição avançada, é porque a gente está colocando o peso para frente. Nós estamos nos colocando com o nosso centro de gravidade mais
para frente. Então, nesse caso, o que a gente precisa entender? Que a nossa perna da frente está flexionada, a perna de trás está estendida, e existem alguns detalhes que a gente precisa entender para que essa posição ela se torne mais eficaz. Primeiro, o que nós vamos observar é que quando nos colocarmos na posição Zen Kutsudachi, nós vamos precisar que, um detalhe importantíssimo, que se o nosso joelho estiver atrasado em relação à ponta do nosso pé, isso significa que nós vamos estar arrancando em 2 tempos, porque para que a gente possa sair da nossa posição, para aí sim começar a situação de ataque, nós precisamos primeiro fazer com que o nosso joelho chegue na ponta do pé, a partir daí nós vamos arrancar. Antes disso, vai estar lá. Então nós temos um tempo atrasado. Esse tempo, daqui até aqui, é um tempo que a gente perde para poder chegar no nosso adversário. Então, nesse caso, a gente precisa corrigir isso, fazer com que, primeiro, o nosso joelho fique na mesma linha da ponta do pé, porque o nosso arranque vai ser direto. Então, ele não vai ser em 2 tempos, não vai o joelho chegar para depois a gente arrancar. Outra parte importante é cuidar com que o nosso pé de trás, ele fique pelo menos 45 graus relacionados à frente. Se a gente ficar com o pé aberto, isso vai enfraquecer a nossa posição, porque o nosso pé estando aberto, o nosso joelho também está para fora, está para o lado. Então, essa posição ela fica sem sustentação. Então, nós precisamos cuidar, porque nós precisamos estar com o pé de apoio, com o máximo de contato com o solo. Aí, nós vamos fazer com que o nosso joelho aponte para baixo, força para baixo, e a nossa posição vai ter uma sustentação melhor. O nosso centro de gravidade está mais para frente, mas nós precisamos manter o eixo o mais ereto possível. Então, o nosso eixo ereto, a nossa coluna tem que estar sempre numa posição vertical. Agora, se a gente for analisar a posição do nosso quadril, vai ser de acordo com a técnica que a gente for executar. Por exemplo, nós estamos em Zen Kutsudachi e nós queremos utilizar um ataque direto, que é um Gyakuzuki, por exemplo. Então, nesse caso, nós estamos aqui, nosso joelho está acertado, está alinhado, o nosso pé está bem colocado. Nós vamos fazer primeiro, então, para que essa técnica tenha efeito, nós vamos usar alguns princípios técnicos, ou seja, nós precisamos usar a contração, entender que a finalização depende de uma contração. Nesse caso, para que isso aconteça, nós precisamos fazer com que o nosso ombro não eleve, ele tem que manter a ligação com o nosso abdômen. Essa musculatura aqui precisa ter ligação com a musculatura do abdômen, que vai fazer com que a nossa técnica seja mais forte. Bom, para que a gente consiga maior eficiência nessa técnica de Gyakuzuki, nós precisamos fazer com que no Zen Kutsudachi a gente corrija o nosso joelho com a ponta do pé, acerta a ponta do pé, o joelho. O nosso pé de apoio tem que estar na posição correta, joelho para baixo, para a musculatura da coxa também está apontando para baixo, esse calcanhar fixo. Agora nós vamos fazer com que o nosso quadril encaixe, então nós temos que fazer com que o nosso cóccix vá em direção ao umbigo. Então, aí agora fez o encaixe. Para finalizar, a nossa testa tem que estar, não podemos estar com o queixo elevado, queixo para baixo, relaxou o ombro, agora contraiu a musculatura do abdômen, contrai nádega e abdômen. E aí a contração, aí nós vamos ter uma posição realmente forte. Agora o nosso Zen Kutsudachi tem sustentação. Então, esse cuidado a gente precisa ter para que o nosso Zen Kutsu ele realmente funcione e faça com que a nossa técnica tenha eficiência. Então, nesse caso, a gente estava demonstrando o nosso trabalho do quadril numa postura frontal, na posição Zen Kutsu. Não, Zen Kutsu com a posição frontal do nosso quadril na execução de um Gyakuzuki. Então, é uma técnica simples que a gente tem o contato desde o início do treinamento. E a gente precisa só entender a mecânica dessa posição e da técnica que a gente vai executar. Então, além disso, o que nós precisamos é
Primeiro, a nossa posição tem que ser estável. Então, primeiro, nós temos que ter o máximo de contato com o solo. Os nossos pés têm que ter o máximo de contato com o solo, porque isso vai dar estabilidade para a nossa posição. Então, se a gente fosse comparar, nós compararíamos com um prédio, por exemplo, ele precisa de um alicerce forte para que ele possa se manter equilibrado e ele possa resistir a natureza, por exemplo, né? Então seria igual uma árvore, por exemplo, ela precisa de raízes profundas para que ela possa resistir a uma tempestade. Se a raiz ela é curta, ela é fraca, ela não resiste. A nossa posição tem o mesmo princípio, ela precisa disso, ela precisa de estabilidade. Então a gente busca isso utilizando também alguns princípios técnicos, logicamente, que não são exigidos, não vão ser cobrados lá no início do treinamento. Com o passar do tempo, sim, vai se entrar em detalhes, e aí o praticante vai ter que entender todos esses princípios. E também um detalhe importante que a gente precisa prestar bastante atenção é no tamanho da nossa posição. A posição ela não tem um tamanho determinado, não é, por exemplo, eu tenho uma posição que tem determinada medida. Nós precisamos ver que uma pessoa mais alta vai ter uma posição maior, uma pessoa mais baixa vai ter uma posição menor. O que precisa é que ela entenda essa mecânica da posição. Nós temos que saber que a perna tem que estar flexionada, que a perna de trás tem que estar bem colocada para que ela possa ter uma sustentação da nossa posição. E o que a gente precisa também entender é que nós vamos também deslocar nessa posição. Então, por exemplo, se a gente estiver em Zen Kutsudati, para nós executar uma entrada de Oizuki, por exemplo, nós vamos ter que entender que no deslocamento nós não podemos oscilar, então subir e descer, nós precisamos fazer o movimento o mais direto possível. Então, essa posição, ela precisa ser forte nesse sentido. Força é para cá, veio para frente e nesse sentido. Finaliza dessa forma. Quanto menos oscilar, melhor. Mais eficiência nós vamos ter. Por quê? Porque na oscilação nós temos uma falha física. A gente está subindo e descendo. Então, quando existe a oscilação, a gente está frágil. E isso vai dar possibilidade de o nosso adversário aproveitar essa fragilidade. E também a oscilação, ela aumenta a distância entre os pontos, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, e nós estamos utilizando uma curva para chegar. Então isso é básico, a gente precisa chegar, desde o nosso início do treinamento a gente vai ter o contato com isso, e os nossos professores têm que passar. Claro que sempre respeitando o tempo, a idade, a forma com que isso está sendo passado para que o aluno possa entender e ele não crie vícios de postura, vícios de posição, vícios de movimento, porque aí sim seria mais difícil de corrigir depois. Então, numa maneira simples de se entender, o Zen Kutsudati seria isso. Nós podemos entrar em muito mais detalhes e muito mais princípios técnicos, mas como a nossa aula é mais destinada a iniciantes, a gente então vai passar agora para outra posição que é o Zen, o Kokutsudati. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a posição Kokutsudati. Essa é uma posição que a gente utiliza bastante em técnicas de defesa e ela tem uma peculiaridade. Os dois pés ficam na mesma linha formando um L e o nosso centro de gravidade ele fica mais recuado, ele fica mais para trás. Então, nesse caso, a gente tem que ter esse cuidado de manter o centro de gravidade mais para trás, porque nós temos a possibilidade de, nessa posição, também utilizar a perna da frente, tanto para bloqueios quanto para ataques, contra-ataques. A nossa perna da frente tem que estar em condição também de ser utilizada. Então, nesse caso, nós concentramos a maior parte do nosso centro de gravidade na perna de trás. Então, essa posição, ela estou colocando a posição. Então, ela é colocada dessa forma. Um L, o nosso joelho ter um cuidado para que
o pé de trás e a perna de trás, o nosso joelho não fique nem para dentro e também não fique para fora. Esse cuidado a gente tem que ter. Nós vamos ficar com a perna, o pé alinhado. Antes de passar para a forma correta de se executar o Kokutsudachi, a gente vai tentar colocar o que se vê com mais frequência com relação à posição Kokutsu, tanto em treinamentos, aulas, competições, principalmente, quanto à colocação correta do centro de gravidade. O que a gente se depara com constância, assim, com relação ao Kokutsu, é uma posição com os pés muito afastados. Então, o que acontece? Isso normalmente acontece. Então, no caso, seria um Shutouke nessa posição, e aí a pessoa se coloca como executando um Kokutsudachi. Se a gente for analisar essa posição não é um Kokutsudachi, ela é um Kibadachi com o pé virado. Pode baixar os braços? Aí, ó, fica na posição. Ó, a posição tá grande, aumenta. Esse é o Kokutsu que se apresenta muitas vezes dessa forma. Se a gente for analisar, é só virar esse pé para frente e a posição é um Kibadachi. Ela não é um Kokutsudachi. Virou o pé, assim se apresenta. Não é um Kokutsu, ela é um Zen, ela é um Kibadachi, porque o centro de gravidade está no meio. Então, se for colocar como Kokutsudachi, por exemplo, virou o pé, pode chutar com essa perna aqui? Não teria como utilizar a perna da frente. Então, o que nós precisamos no Kokutsu primeiro, alinha os pés, forma um L. Quanto mais o nosso tronco vir para sobre a nossa perna de apoio, maior vai ser a estabilidade da nossa posição. Então, o que nós precisamos? Alinhar isto, o nosso joelho tem que ficar na mesma direção do pé, para lá. Esse joelho também na mesma direção do pé. Nós vamos fazer aqui mais uma demonstração de uma falha no Kokutsu, que é a utilização do quadril. Quando se eleva o quadril na execução do Kokutsu. Isso também é uma falha. Nós precisamos fazer com que o nosso quadril encaixe igual na outra posição de Zenkutsu. Então a gente faz isso. O nosso pé de apoio, quando a gente estiver executando a posição, ele vai trabalhar como se fosse um espremedor de frutas. Ele vai comprimir para baixo, para que esse pé ele fique realmente estabilizado, ele fique cravado no chão. Então, para baixo, e aí o que a gente faz aqui? Igual o Zenkutsudachi. Cóccix em direção ao umbigo. Encaixa o quadril, sentou na posição, e aí nádega e abdômen contraído. A posição estabilizou, ela precisa ser forte nesse sentido. Então, encaixa, aí a nossa posição está se tornando forte. O Kokutsudachi realmente está estabilizado. Então, são detalhes que a gente precisa entender para que a mecânica da nossa posição realmente funcione. Com relação à nossa expressão, nós vamos corrigir. Então, se a gente for executar, por exemplo, um Shutouke na posição Kokutsudachi, o que a gente precisa fazer? Que a nossa posição ela seja lateral. Então, para cá, para lá, e aí nós vamos entrar na posição totalmente de lado. Vai acontecer um problema quando o nosso ombro vai para dentro. Então, ele vai prejudicar a expressão. Então, a gente tem que lembrar disso e tentar corrigir, porque nós precisamos fazer com que a nossa posição fique mais lateral. A gente precisa observar por sobre o ombro. Então, esse detalhe do Kokutsudachi também a gente tem que dar atenção, mas no início do treinamento é um pouquinho difícil. Essa é uma posição que ela parece simples, mas
para colocar ela em execução, para que ela funcione corretamente, ela atrapalha um pouco. Então, precisa de paciência e a gente colocar esses detalhes, né, de execução. Então, dessa forma, a gente poderia utilizar a nossa posição com maior eficiência.